Agora sim, agora sim. Seja muito bem-vinda, Ana. Seja muito Obrigada. bem-vinda, Rainhas. Hoje a gente vai fazer aqui uma análise de perfil poderosíssima dessa boss milionária, né? E essa análise de perfil, ela vai ser feita aqui com a Ana ao vivo, para você acompanhar e tudo aquilo que você for vendo aqui, você vai aplicar no seu perfil, tá? Aquilo que você tirar de insight, você vai aplicar no seu perfil. Então, já vai anotando aí, tá? E vai deixando aqui nos comentários, coloca aqui no comentário o que você entendeu, o que você aprendeu, o que você vai aplicar ainda agora, não é nem hoje, ainda agora, no seu perfil, tá? Deixa eu abrir aqui o perfil da Ana. Ana, enquanto eu vou abrindo aqui o seu perfil, fala aí qual é o seu perfil, qual é o seu Instagram, o que você faz, com o que você mexe, para as pessoas já te conhecerem também. Então, meu nome é Ana Floriani, meu arroba também é Ana Floriani com dois i no final. Eu sou estrategista e mentora de mulheres lojistas atualmente. Então, se tem dificuldade de vender no Instagram, através dos stories, até mesmo do feed, quer alavancar, né, as suas vendas no digital e também no físico, então a Ana é para vocês. Olha, a Ana é para vocês. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o seu perfil, Ana. Deixa eu fixar aqui. Pronto, deixei esse aqui fixado. Tá vendo a minha tela? Sim. Beleza. Esse aqui é o perfil da Ana, tá? Então, a gente vai fazer uma análise de como se estivesse realmente lendo um livro. A gente começa da esquerda para a direita e descendo. É como se você realmente estivesse lendo um livro. Por que a gente faz essa análise de perfil dessa forma? Não é porque é mais fácil, é porque lá na escola, isso aqui já começou, tá? Já começou. Lá na escola, desde que você é pequenininho, o que você aprende? Como é que você lê um livro? Você lê da esquerda para a direita. Então, é da mesma forma que nós entramos no perfil. Primeira coisa que você faz, você olha foto, você olha para a bio, é muito rápido isso. E aí você passa os destaques muito rápido, a gente praticamente pula os destaques, né? Então é mais ou menos assim, o comportamento do seguidor no seu Instagram. Foto do perfil, depois da foto do perfil, vem para a bio, passa pela bio, pelos destaques muito rápido e já vem para o seu feed. Ao ponto que a pessoa ela rola o seu feed e ela gosta, ela volta nos destaques. Você já fez isso no perfil de alguém? Já. Não é exatamente assim? É exatamente assim. Então, é assim que as pessoas se comportam. Então, é por isso que nós somos estratégicos a fazer uma análise de perfil, tá? Então, a foto, Ana, hoje, eu acredito que essa foto de perfil ela não combina mais com você, né? Não. Inclusive, eu acredito que essa foto aqui, desse terceiro post aqui seu, combina mais com você do que a foto atual, tá? Então, primeiro ponto esse aí. Essa foto ela já combinou com você em outra época, para outra Ana que você era. Para a Ana atual, pede uma foto mais madura, que traz mais seriedade, tá bom? Verdade. É interessante você ter o empreendedorismo no nome da sua, do seu nome, né? Além do seu nickname ali, do seu arroba. O seu arroba tá maravilhoso, é isso aqui mesmo, seu nome, que as pessoas te acham fácil. Porém, eu colocaria Ana Floriani, e eu não colocaria empreendedorismo, porque empreendedorismo é abrangente, né? Então, empreendedorismo é para muita gente. O que especificamente hoje você quer ser reconhecida e que você quer ser uma autoridade percebida, não só de conhecimento, uma autoridade percebida nos próximos um ano, os 12 meses. Os próximos 12 meses, como que você quer ser percebida? Especialista em lojista, em marketing para lojista, Instagram para lojista, então esse nome tem que estar ali, entendeu? Porque isso traz peso para o lojista. Quando você assume isso publicamente, vai trazer peso para sua audiência, tá? Vou dar um zoom aqui. Aqui, Ana, a gente tem sua primeira linha, lapidando boss que vendem com clareza, presença e estratégia. 7 anos vivendo o empreendedorismo, domínio digital e faturar todos os dias. Vamos lá. Primeira linha. Lapidando boss que vendem com clareza, presença e estratégia é uma frase impactante. Contudo,
para o seu público, eu traria mais clareza. Entendeu? Porque quando você fala para um público de nível de consciência um pouco mais alto sobre o digital, ela consegue entender isso aqui com facilidade. Só que Sim. lojista, a maioria que eu já tive contato, comumente são pessoas que elas não têm ali uma linguagem digital muito afiada. E quando tem, ela já está estourando porque ela já está dentro de uma mentoria. Entendeu? E eu Sim. acredito que o seu público não é esse. O seu público é justamente aquela pessoa que ela está dando, que ela ainda considera, por exemplo, o Instagram dela uma lojinha online, Uhum. né? Ela faz um Exato. postzinho tudo inho, não é isso? Exato. Aham, exatamente. Então, eu traria mais clareza. Eu colocaria dona em vez de boss aqui. Eu colocaria, por exemplo, lapidando donas de loja para ser uma boss estratégica. Eu colocaria isso nessa primeira frase, tá? Lapidando a dona de loja para ela ser uma boss estratégica. Aí você mostra para ela, já nessa primeira linha, o ponto A e o ponto B. A transformação já vem aí. Porque o boss traz um peso. Né? É legal esse boss, traz aquela pegada ali de você saber o que você vai fazer essa pessoa. Então, o boss traz esse peso, sim. Contudo, só o boss ainda não é, talvez não seja o sonho da pessoa. Mas quando você mostra para ela que você entende que ela é a dona da loja, que ela se vê como dona de alguma coisa, não como a boss. Inclusive, é Sim, uma coisa assim para todos os empreendedores, todo mundo que mexe com gente precisa saber. Você precisa saber como aquela pessoa se reconhece sobre o negócio dela, como ela se vê sobre o negócio dela. Qual é a diferença? Exemplo, se você chegar para Medium, o que você é? Eu sou empresário de uma cacetada de coisa, né? Então, eu sei que tudo que eu faço, tudo aquilo que, de todas as coisas que eu tenho, a principal é que eu sou empresário. Então, empresário tá tudo, tá? Empreender, tá ser mentora, tá ser dona de loja, tá ser especialista, ser estrategista, atuar como coprodutora e tudo isso é ser empresária para mim. Mas é todo mundo que se vê como empresária, tem gente que é dona de loja física e não se vê como empresária, ela se vê como empreendedora. Ou ela se vê só como dona de loja. E não que isso seja pouco, mas é como a pessoa se identifica. Por quê? Porque quando eu vejo um anúncio da Ana, se a Ana faz um anúncio assim, ó, vamos supor, eu sou dona de uma loja de lingerie e também sou mentora de mulheres que querem aprender a vender na internet. E aí, nesse momento, eu estou procurando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que eu vou me unir a essa pessoa porque eu vejo que essa pessoa tem algo que eu preciso. Aí eu vejo seu anúncio. Aí no seu anúncio está bem assim, ó. Toda empresária precisa fazer essas 3 ações no Instagram todos os dias pela manhã. Se eu me identifico como empresária, top. Anúncio é para mim. Agora, se eu me identifico como dona de loja, ou se eu me identifico só como mentora, aquele anúncio não faz sentido para mim. Aí entende o porquê que a sim, gente tem que ter a clareza logo nesse primeiro momento? Vamos para a segunda sim. linha. E olha que eu estou na primeira linha da bio. Vou para a segunda linha. Pergunta até aqui, Ana. Tem alguma pergunta? Não, até aqui tá claro. Tá, se você tiver pergunta, você pode me interromper, tá bom? Uhum. Próximo. 7 anos vivendo o empreendedorismo. Eu colocaria assim, ó. Eu colocaria 7 anos, em vez de colocar vivendo o empreendedorismo, eu colocaria 7 anos empreendendo ou 7 anos de empreendedorismo raiz. Eu acredito que conversa mais com esse público de lojista, tá? O vivendo o empreendedorismo não tem problema nenhum. É porque conversa mais com o público de lojista, tá? Pode Então, repetir, amiga? 7 anos empreendendo. 7 anos no empreendedorismo raiz, ou 7 anos empreendendo, 7 anos empreendendo, por exemplo.
Ou você pode colocar, porque você veio do CLT, né? Você pode colocar assim, ó, 7 anos do CLT a 7 anos do CLT para o empreendedorismo. Algo que deixa bem claro que você tem uma história, mas tirando vivendo o empreendedorismo, tá? Algo que seja um pouco mais impactante. Você vê que é ajuste fino aqui? É ajuste fino. Uhum. Algo que traz a palavra raiz, algo que, para a pessoa, ela entender que você sabe o que é colocar a mão na massa. Para o lojista, isso é muito importante. Entendeu? Para o Sim. lojista, isso é muito importante. Você tem que saber que você sabe o que é colocar a mão na massa, o que é você ter uma loja, o que é você ter que conversar com o cliente, comprar barato, vender caro, ganhar na margem, ou, entendeu? Tem que entender isso, mais ou menos isso, tá? Então, uma frase assim: domínio digital e faturar todos os dias. Aqui, assim, ó, domínio digital e venda. Tira o faturar. O faturar tem muito a ver com a estrutura mais de negócio de empresa. Aí a gente sobe de nicho e não fala com lojista, entende? Então, é Uhum. isso. Então, ó, domínio digital e venda todos os dias. Perfeito? Deixa eu agora clicar aqui no link da sua. Clico no link da sua bio. Aí eu venho para um conjunto de links que tá lindo, tá maravilhoso. Aqui falar com o time, calendário de vendas, código BOSS. E eu clicando, eu abro aqui o site também que tá maravilhoso. Aqui tá ótimo, Ana, tá certíssimo. Tá excelente. A página de vendas tá muito boa. Como a gente não vai fazer análise de página agora, tá? Então eu não vou nem me aprofundar aqui. Vamos ater aqui somente ao Instagram. Aqui, primeiro destaque, calendário. Aqui eu vou ter o produto calendário, né? Que é onde você tem depoimento. Legal, aqui, ó, gerando curiosidade, ajuste. Gostei da frase. Esse foi o dia do lançamento, né? Eu Bom, lancei o calendário e eu expliquei um pouquinho mais sobre ele. bom. Legal, ótimo. Legal, que você gravou em várias cenas, né? Então ficou muito interessante. Aí aqui, sempre que você colocar um link, Ana, sempre coloque a personalização do link. Sabe, na hora que você coloca o link, aí embaixo tem assim, personalizar link, na hora Uhum. que você usa a ferramenta, aí você coloca assim, ó, clique aqui, comece agora, aperta o play, alguma coisa para a pessoa ler ali com a CTA. Porque se ficar só assim, não fica tão instigante para a pessoa clicar. Seja um link de WhatsApp, seja um link de page, de qualquer coisa, tá bom? Deixa Tá bom. mais. Coloca uma CTA em cima. Direcionamento certo, energia. Tarará. Olha só que legal. Esse aqui é muito bacana, né? Porque é uma prova social na, assim, muito real de uma pessoa que está aplicando. Isso é muito bom. A gente vem para o segundo destaque, que aqui são momentos com a sua filha. Isso é muito importante, principalmente porque você fala. Trazer coisas da vida real é muito importante, porque você fala para mulheres reais, né? Para mulheres que estão ali no todo dia. Isso é muito bom. E aqui também traz da sua marca, daquilo que você já fez. É, um pouquinho da. Muito top. Esse aqui é para a pessoa realmente se conectar com você, né? Ter aquele momento com você mesmo, né? Vida mesmo. Gostei. De treinamento, Treinamento presencial e online, né? legal. Isso aqui gera muita prova para você. Muito bom. Ó, essa parte aqui do destaque tá muito bom, Ana. Muito bom. Muito bom mesmo. O que eu acrescentaria aqui? Olha só que legal. Aqui deixa bem claro, né, que no que você está investindo, que você saiu para buscar esse aprimoramento, isso é muito legal.
Esse de alunas também eu amo fazer esse tipo de destaque, que mostra a gente com a mão na massa, mostra a gente em contato com pessoas mesmo, isso é muito bom. Aí, o que eu colocaria aqui? Ó, o que eu acrescentaria aqui nesses destaques? Eu acrescentaria, Ana, algo assim, ó. Por que você começou a fazer isso? Por que você começou a empreender? Por que você começou? O que nasceu do seu coração que você desejou ajudar outras pessoas? Eu faria um destaque, assim, só contando a minha história, sabe? Eu faria um destaque só contando a minha história. O porquê que eu faço o que eu faço. Mais ou menos isso aí, tá? Por que eu faço o que eu faço? Estilo um comércio aqui. É bem interessante. 5 coisas que eu faria se eu tivesse uma loja e quisesse vender todos os dias no Instagram. Perfeito. Título maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Excelente esse gancho aqui, esse título. Essa headline está muito boa. Tá muito lindo, assim, né? O seu perfil tá muito bem. Tá com um brand muito bom. Tá com uma marca muito bem estabelecida, né? No vermelho, no preto e no branco. Então, a quantidade de preto a gente sabe que é a maioria, né? Tá ocupando aqui uma média de 60% 60% até 70% do feed. E a gente tem 20% do branco e 10% do vermelho. O vermelho ele vem realmente para destacar, né? Para dar aquele impacto. Eu gosto bastante disso. Aí, esse aqui, cansada de postar todos os dias. Muito bom essa copy aqui também. Aí, Ana, o que eu quero saber? Para a gente continuar a análise. Hoje, no seu perfil, a nível de estrutura de conteúdo, eu sei que seu perfil está muito bom, a nível de estrutura de conteúdo. O que hoje você fala assim, ó, mídia, isso aqui eu preciso consertar, porque para mim não tá legal. O que hoje no seu perfil você precisa de help? Então, como para mim é meio que eu tivesse imigrando para um novo público, né? Que agora eu estou falando mais específico para lojista. Antes o meu público era um pouco mais amplo, que eu já falava mais para empreendedores no geral, né? Seja do ramo digital ou físico. Então, agora eu lixei mais específico para lojistas que vendem produto físico, né? Que querem aumentar o faturamento delas no físico e também migrar para o digital, vendendo também no digital, nos dois âmbitos, né? Então, agora está ficando um pouquinho mais claro isso para mim. Agora, com a análise que você fez, agora aplicar ali está perfeito. Eu acho que já me deu, assim, ó, nesses primeiros minutinhos aí, já me deu uma clareza enorme. E a minha questão era nos conteúdos mesmo, né? De fazer o conteúdo mais de topo, meio e fundo de funil. Sim. Que eu acho que os meus conteúdos aí tá mais para topo, né? De funil. Aí, assim, a questão de fazer os conteúdos de meio do funil para nutrir as pessoas que eu já tenho na minha base. Qual seria o tipo de conteúdo ideal para mim fazer nessa fase para nutrir a minha base, as pessoas que eu já tenho no meu perfil? Tá. Primeiro ponto. Seu perfil foi um perfil que até hoje funcionou para atrair seguidores. Me responde, funcionou? Do que Sim, você fez, das estratégias que você fez para atrair seguidores, certo? sim. As pessoas, elas engajam com você? Você tem, por exemplo, perguntas na caixinha de pergunta, você tem pessoas que te acompanham todos os dias, você tem essa audiência, não só número, você tem audiência? Sim,
Como eu disse, como eu estou imigrando um pouquinho, aí eu sinto que tem pessoas que já não engajam mais que eram antes, entende? Uhum. Então, eu senti um pouquinho a falta agora. Talvez porque seja no início, né, que eu esteja começando a fazer essa migração, tende a Possível, cair, né? Eu acho que isso é meio que normal. possível, possível. Só que, mesmo você migrando, eu te afirmo que não tá muito distante, sabe? Seu perfil, ele não tá muito distante. Então, você não tá, assim, totalmente fora daquilo que você gostaria da persona que você quer. Você não tá totalmente distante dessa persona que você quer, tá? Então, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Vamos analisar dados agora. Qual é, nos últimos 30 dias, quantas pessoas você começou a ter de seguidores? Quantos seguidores novos chegaram? Olha, eu não criei muito conteúdo nesses últimos 30 dias, Uhum, mas em base de 20, 30 pessoas, mais ou menos. tá, legal. Mesmo com pouco conteúdo. Pouco conteúdo, pouco mesmo. Então, aí, aqui a gente já tem um dado muito importante. Porque se você faz pouco conteúdo e ainda assim está chegando seguidores, significa o quê? Eu não sei se você sabia dessa aqui que eu vou falar, porque você também é especialista. Significa que os seus conteúdos, eles ainda estão sendo entregues. Entende? Então, o seu conteúdo para não seguidor, ele está muito bem alinhado. Entendeu? Uhum. É isso. Então, mesmo você postando pouco os seus conteúdos, você vê frequentemente que conteúdos antigos são curtidos? Você percebe isso? Sim, deu uma aumentada, assim, nos últimos tempos, deu sim. Porque os seus conteúdos são entregues. Então, o seu conteúdo para não seguidor, ele precisa ser continuar fazendo, tá? Precisa continuar existindo, porque ele está funcionando. Beleza. Aí vem dessas pessoas que chegam no seu perfil, a taxa de retenção com base em visitas ao perfil. Olha para as visitas do seu perfil hoje. Analisa as visitas do seu perfil. Nos últimos 30 dias, quantas de visita no seu perfil você teve? Para a gente entender aqui como que é o comportamento da pessoa, para você entender quem é a pessoa que vai comprar de você. Porque quando você entende os números, quando a gente vai para os números, a gente vai mapear o comportamento da pessoa. Então, olha só, mídia. Eu fiz pouco conteúdo e ainda assim está chegando seguidores, ou seja, meu conteúdo é de qualidade. Meu conteúdo é para fora da minha base. Então, eu trago pessoas novas. Vou crescer o meu perfil. Dessas pessoas que viram o conteúdo, quantas pessoas que visitaram o meu perfil? Vamos lá, se eu alcancei, por exemplo, 20 mil pessoas nos últimos 30 dias, e eu tive uma média de 500 visitas no meu perfil, eu tenho um número excelente. Entendeu? Se eu tive, por exemplo, 200, eu tive um número excelente de visitas no perfil. Porque é uma pessoa desconhecida, que ela viu uma postagem e ela veio visitar o meu perfil. Entendeu? A gente não mede se o conteúdo é bom ou ruim por like e por comentário. Não é assim que a gente mede. Não é assim que a gente mede métrica de Instagram. Métrica de Instagram, a gente mede com o perfil de compra da pessoa, com o comportamento de consumo da pessoa. Entendeu? Aqui é Entendi. psicologia do consumo. Aí você olha agora, quantos cliques que você teve no link da sua bio, por exemplo? Uhum. Quantos foram nos últimos 30 dias? 296 cliques. Quase 300 cliques. Ou seja, as pessoas, além de entrar no seu perfil, elas clicaram no link, porque elas queriam saber o que você estava vendendo. Ela viu que tinha alguma coisa vendendo. Agora, onde que está o buraco? Até aqui está tudo certo, não tem nada de errado, está tudo certo. Onde é que está o buraco? Clareza?
e fazer vendas de fato, eu falar sobre o produto e fazer a venda Aí você vai mais anotar o direta. seguinte, você vai anotar o seguinte, contornar objeções. Como que você contorna objeção com o seu próprio conteúdo? Você sabe o conteúdo que você fez, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um conteúdo tipo esse aqui, ó. Sinais que sua falta de planejamento estratégico está te fazendo perder vendas. Esse aqui é um conteúdo. Ele é em um nível. Esse nível aqui, é o topo de funil. Concorda comigo? Sim. O que que acontece depois que a pessoa ela já sabe esses sinais? Aí é onde você entra no meio do funil. Como que você faz isso? Pare de perder vendas, mesmo que você vai pontuar aquilo que você colocou nesse conteúdo aqui. Mesmo que, vamos ler o conteúdo agora. Mesmo que você ainda não tenha consistência ou autoridade, mesmo que você ainda precise fazer promoção, entendeu? Você vai falar para ela a continuação daquilo ali. Porque se você já mencionou aquela lista, é uma lista poderosa. É uma lista boa, as pessoas gostaram, elas estão chegando. Agora ela precisa saber o seguinte, tá, beleza, eu gerei consciência, e agora? Aí agora, o que vai acontecer? Se você não fizer esse conteúdo, Mariazinha vai vir de lá de sei da onde e vai mostrar para ela o próximo nível, que aí é na hora que ela compra com outra pessoa. Aí você levando carne pro churrasco dos outros. A carne quente, o churrasco assado e o queijo assado, o pão de alho assado pro churrasco dos outros. Entendeu? Então, você precisa dar Sim. continuidade nessa educação com a sua audiência. Porque Mariazinha, ela viu aqui o seu primeiro, ela viu o seu primeiro post que ela viu o seu foi esse aqui. Então, para ela, ela tá aqui, ó. Ela descobriu com você os sinais que a falta de planejamento estratégico está fazendo ela perder vendas. Tá, beleza. Agora, como, como que ela gera essa venda? Mesmo ela ainda está no lugar onde ela não tem planejamento estratégico, ela só descobriu que ela não tinha. Nesse post aqui, ela não aprendeu a fazer um planejamento estratégico. Você só despertou a consciência dela. Depois que a gente desperta a consciência, a gente precisa de quê? Nutrir ela, mostrar como fazer o dual. Isso aí, isso aí. Então é assim, ó. Se você ainda não tem um planejamento estratégico, comece agora assim. Sabe, para aquela pessoa que ela já sabe que ela precisa de um planejamento estratégico, aí você vai entregar para ela algo que ela vai achar assim, ó. Caraca, a Ana, foda, cara, olha o que ela entregou aqui. Aí o que ela vai fazer? Ela vai salvar esse post. Ela vai tentar aplicar sozinha. Porém, se no final do seu, se no final do seu post você tem duas CTAs bem específicas, para você afunilar mais ainda essa pessoa. A primeira CTA é a seguinte: eu quero te mostrar, eu quero te mostrar agora como eu criaria a estratégia do seu produto. Comenta X. Comenta estratégia. Que aí essa pessoa ela acabou de se qualificar porque ela quer estar com você. Pegou? Legal. Ela acabou de se qualificar. Pela CTA que você fez, ela acabou de qualificar para estar com você. Aí faz sentido Uhum. você investir tempo para fazer uma venda para ela. Sim. Porque ela é o seu lead. Ela é a pessoa que quer estar com você. No negócio de mentoria, tem uma coisa muito sensível, inclusive isso aqui vale para todo mundo. No negócio de mentoria tem uma coisa muito sensível, que as pessoas, elas não, então pega essa sacada rápido, né? Que é o seguinte, mentoria não é sobre o que você sabe. Mentoria é sobre a pessoa que se conecta com quem você é. A pessoa ela tem que gostar da sua voz, ela tem que achar você legal, ela tem que gostar da sua personalidade, ela tem que gostar do jeito que você fala. Não existe mentoria com pessoa que você não admira. Então, um pilar de qualificação para a mentoria é isso. É você ter um mínimo de
entrosamento, conexão, algum tipo de identificação com o ser humano. Senão a pessoa não fica. Não fica. Entendi. Então, Esse conteúdo que você diz de e-mail de funil, respondendo a esse meu carrossel, eu faria ele o ideal. Era eu fazer outro carrossel ou posso fazer em formato de Reels mesmo? eu testaria um de cada. Eu testaria um de cada. Eu testaria um de carrossel e um de Reels, tá? Pra ficar assim, bem. Tá? Aí vem aqui, ó. Outro. Aí, no caso, eu falei aqui para mentoria. Agora vem um outro, puxando aqui para um outro lugar, que é o lugar onde você quer vender o calendário para essa pessoa. Eu te aconselho que você pegue e faça, assim, pelo menos umas 30 vendas no 1 a 1, sem automação. Para você validar o quê? A dor, o desejo, o problema filosófico da pessoa e a objeção que ela tem sobre ela. Muito se fala sobre as objeções universais, né? Quais são as objeções universais? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não é para mim agora, né? São objeções, assim, universais. Só que tem aquela objeção, que é a objeção da própria pessoa. Quantas pessoas já... Pensem numa pessoa que já comprou, assim, uns 25 cursos. A objeção da pessoa é realmente comprar o curso? É o dinheiro? Não, cara, a objeção da pessoa é assim, será que eu vou terminar essa bosta? Porque eu já comprei antes e eu tenho um monte de coisa parada. Só dinheiro empacado. A objeção é dela com ela mesma. A objeção ela é interna. É de dentro da pessoa. É da percepção dela com ela mesma. É da selfie dela. Ela se vê. Entendeu? Então, quando você entra no campo de batalha, na venda com a pessoa, você entende qual é o perfil de pessoa que se atrai por você. Porque você vai ter uma tendência a atrair um perfil de cliente muito semelhante. Inclusive, isso aqui, eu vou até focar nisso aqui. Porque o seu posicionamento, ele atrai um tipo de pessoa. Não gosto do tipo de pessoa que está chegando para mim, muda o posicionamento. A gente mexe sempre no posicionamento, tá? Então, você atrai um tipo de pessoa. Quando você começa a conversar com essas pessoas, você identifica um padrão. Depois que você identifica o padrão, você consegue construir uma automação. Mas sem o padrão, você não consegue. Você consegue fazer uma automação genérica. Entendeu? Aí vem aquilo. Você pode vender para 100 pessoas. Se essas 100 pessoas não aplicarem o seu calendário, elas não vão ter resultado. E aí você não vai ter prova social. Sim. Você precisa de pessoas que comprem o que precisa. Que compre e execute. Que ela entenda que ela precisa disso, e que ela execute isso, que ela faça e que ela seja uma prova social para você. Então, vale a pena você gastar ali, né? Investir o seu tempo, na verdade, com 20, com 30 pessoas, para você fazer essa venda e identificar esse padrão. Uma vez que você entender como essa pessoa ela fala de digital, como ela fala de venda, como ela fala de oferta, de fazer story, de aparecer no story, de tirar foto do produto, quando você vê como ela fala disso, você começa a estruturar um script de venda com a cara da pessoa. E aí você consegue colocar a sua personalidade nisso. Inclusive, é assim que eu monto o funil de venda automático. Primeiro, eu vou para o campo de batalha do meu cliente, né? Eu faço isso no bastidor. Eu vou para o campo de batalha do meu cliente, eu entendo o que as pessoas perguntam. Aí, quando eu vejo lá o que as pessoas... Mas o que é isso? Como é que funciona? E dá para não sei o quê? E se eu estiver distante? As perguntas, eu vejo quais são aquelas perguntas, eu vejo qual é o padrão do cliente, do tipo de lead que aquele cliente atrai. Eu identifiquei o padrão, pronto, aí eu crio para ele. Aí você precisa disso hoje. Entendeu? Porque hoje, como você fala muito do topo de funil até agora, o topo de funil não te dá profundidade sobre as pessoas. Entendeu? Aí é uma questão de entender gente mesmo, entender o comportamento da pessoa mesmo. Tá? Dúvida nisso? Eu acho interessante esse conteúdo para mim vender essas 30, entendendo esse público, seria eu fazer um conteúdo carrossel ou Reels, mandando ela comentar calendário e
eu responder uma a uma no direct, explicando sobre o calendário. Isso? Isso, Perfeito. Entendi. isso aí. Mesmo que você faça um tráfego, tá? Pega assim, mesmo você Uhum, fazendo tráfego, para fazer 30 vendas. Não 30 atendimentos, 30 vendas. Não 30 entendi. atendimentos. Porque 30 atendimentos a gente faz muito rápido. Entendeu? 30 vendas. Fiz 30 vendas. E eu falo isso, Ana, e eu fiz isso, né? Eu fiz muito isso. Então, minha primeira formação, eu atendi 100 pessoas gratuitamente. Porque eu queria saber o que a pessoa reclamava, como ela falava e tal. Porque eu não conseguia vender. De início, eu não conseguia vender. Por quê? Porque eu não dominava o que a pessoa sentia. Não era técnica de venda o meu problema. Porque eu Uhum. já tinha vendido em outros trabalhos, até no CLT e tudo mais. Então, eu precisava entender como a pessoa entendia o problema dela. Fiz 100 atendimentos 100% gratuitos. 100% gratuitos. E, na verdade, toda vez que eu viro um produto, toda vez que eu faço um novo produto, eu vou para o campo de batalha. Entendeu? Uhum. Eu vou para o campo de batalha. Hoje, eu não vendo produto, um produto que a pessoa que ela não queira ter contato comigo. Hoje eu não tenho, né? Até porque eu trabalho em uma área muito personalizada do negócio. Trabalho dentro da estratégia, dentro do negócio da pessoa. Então, ela precisa ter contato comigo, né? Mas, se hoje eu decidisse, por exemplo, eu vou criar aqui um curso gravado, que é maravilhoso, com todo o meu conhecimento, eu faria as primeiras vendas, eu tiraria, assim, pelo menos 30 vendas para fazer, olhando no olho da pessoa, fazendo chamada, sabe? Importunando a pessoa, fazendo um monte de pergunta à pessoa, a pessoa ia se arrepender, ela ia comprar logo, ia sair fora. Tanta pergunta que eu ia fazer para ela, para eu conseguir entender. Que aí depois você entende todo mundo, você entende todo o resto. Aí você consegue automatizar isso. É interessante porque daí já consegue entender específico se aquele produto é para ela e já criar novas aulas ajudando específica nas dores dela e também para criar uma esteira de produtos já baseada na persona mesmo. Isso aí, Entendi. isso aí. Aí você vai ver um resultado assim, maravilhoso. Maravilhoso. Próximo ponto aqui. Uma outra, uma outra coisa que eu senti falta aqui no seu perfil é o seguinte, ó. É ter mais posts onde o produto aparece de cara. Não são posts que a gente engaja. Não é para engajamento, tá? É aquela postagem que é para vitrine. Porque o feed ele é a vitrine. E é essa vitrine. Então, na hora que a pessoa chega, por exemplo, a cada 6 posts tem que ter um do produto que você quer mais vender agora. A cada seis posts tem que ter um. A cada 6 posts tem que ter um. Pode colocar isso como regra. A cada 6 posts tem que ter um sobre o produto que eu estou vendendo agora. Por quê? Senão, a pessoa, ela demora muito tempo. Agora, olha só. Atualmente aqui, a pessoa chegou aqui, se ela clicar aqui no link da Bill, bem. Se não, ela vai rodar, 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 rodar. Você percebe que de cara não dá para ver onde é que tem um produto aqui para comprar? Tudo parece conteúdo, tá vendo? A venda ela precisa ser pornográfica. Tem que estar exposto. Quer vender pornográfico? Tem que estar exposto. Entende? Tem que estar exposto. Então, pelo menos um post tem que ter. Vagas abertas. Se é algo que tem data de início, meio e fim. Não tem data de início, meio e fim, coloca, tipo assim, adquira aqui. Tem que ter. Tem que ter. Baixe agora. Aí você coloca o mockup ali de todos, né, do calendário, aquele mockup que você usa, faz uma imagem estática, baixa aqui. Entendeu? Com a legenda. Esse post não é para dar curtida, não é para dar comentário, não é para salvar, não é para compartilhar. É para esse fim de venda. O fim, a utilidade dele é essa. No final, ele vai ser o post que vai ficar ali. A cada 6 posts, a pessoa vai rodar aqui e ela vai ver. Agora, imagina aí, ó. Se eu chego aqui, aí aqui, ó. Imagina se aqui fosse um post do calendário. A pessoa desce mais um pouquinho aqui, aí aqui fosse outro. Aí desce mais um pouquinho aqui, aí aqui fosse outro. Percebe?
que ao ponto que ela vai abaixando, que ela vai visitando seu perfil, eu falei assim, ué, caraca, esse negócio aqui, o que que tá acontecendo aqui? Não é assim com você? Fazendo o perfil de outra pessoa? Isso, Sim. é o comportamento. É só mapear o comportamento que você acha onde é que precisa trazer pra gente aprimorar. Pegou? Pegou. Perguntas? Não, até agora tá claro. Tem alguma isca aqui no seu perfil? Não. Não, né? No, eu te indico que você converse com pessoas que têm a possibilidade de comprar de você. Eu vendi muito assim, Ana. Eu vendi muito assim. Eu começo a conversar com a pessoa me fala a dor dela, eu falo, cara, eu resolvo isso. Aí a pessoa, sério, sério. E eu faço isso, isso e isso. E eu mostro tela do computador, pronto, a pessoa comprou. Entendeu? Então, coloca ali uma sessão estratégica, uma call, uma análise de negócio, análise de produto, análise de alguma coisa assim, tá? Alguma coisa que seja uma isca para você ter contato. Hoje você precisa de informações de pessoas. Precisa de gente, 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 gente. De estrutura de perfil em si, tá, é muito simples aqui. Isso é coisas minuciosas dessas listas mesmo. Mas de gente você precisa, tá? É isso que você precisa, de gente. Você tem que falar com gente. A sua isca, ela tem que ser chamando para a pessoa falar com você, de algum jeito. Aí você coloca a questão. É, eu, eu quero criar no meu perfil, eu sinto que o meu perfil é muito solitário, a loba solitária. Eu quero criar um senso de pertencimento, uma comunidade. E como eu começo a criando essa comunidade, como se elas me vissem, vamos lá, tem a leoa e tem a manada, né? Então, ali, sabe, isso aí mais ou menos que eu quero criar. Então, que as pessoas queiram pertencer a algo. Por exemplo, é, mais à frente ali, eu vou estar lançando outros produtos de ticket maior. E para esse ticket maior, as pessoas têm que quererem estar comigo. Esse meu produto que eu tenho agora é uma porta de entrada para elas me conhecerem um pouco. Mas eu sinto que eu preciso criar uma comunidade, né? A comunidade boss, mulheres que entendam que é aquilo, que querem ter conexão com a minha história, do que eu já vivi, e que elas se conectem com isso e me vejam como, não um troféu, mas que me vejam que para elas é possível também elas chegarem naquele ponto porque eu cheguei, Uhum. sabe? Então, como se eu fosse guiá-las de verdade, não somente vender algo para elas, mas sim que aquilo se torne uma comunidade, que elas se sintam pertencentes daquilo, sabe? Ó, uma coisa que cria a comunidade, uma das coisas, são muitas coisas, né? Mas uma das é ritual e símbolo. Essas duas coisas são, assim, matadoras para você criar uma comunidade e rápido. Ritual é aquilo que se repete, que a pessoa ela sabe que é você, ela sabe que é você que puxa isso, você que deu início, você que deu start. Ritual. Segundo, o símbolo, a repetição do símbolo. A simbologia, ela conversa com o nosso inconsciente coletivo, né? Simbologia, ela vem de arquétipo, do molde em que, a nível coletivo, as pessoas reconhecem aquilo ali, entende? Então, não precisa explicar o símbolo, ele não precisa ser explicado. Por exemplo, lapidando boss, combina perfeitamente com diamante. É, Então, tem que enfiar esse diamante em tudo quanto é buraco, entendeu? Tudo quanto é buraco, tudo quanto é buraco. Tem que ter um diamante, tem que ter um diamante. Por quê? O símbolo facilita na hora que as pessoas elas vão replicar você. Porque no início, as pessoas elas te copiam. Inclusive, as pessoas que vão andar do seu lado, elas te copiam, elas precisam te copiar. Porque é uma fase da modelagem. A copiar é uma fase da modelagem. Antes da pessoa ela atribuir
o significado dela, ela usa o seu significado para ela. Então você precisa ser percebida como autoral. Não precisa nem ser original, mas tem que ser autoral, sabe? Então você tem que colocar suas opiniões para fora, a sua visão de mundo, o que você acredita sobre tal coisa, entendeu? Então, trazer isso sem pensar em o que eu vou vender com esse conteúdo, não é? Não é o que eu vou vender, Uhum. é que coração eu vou converter com esse conteúdo, Uhum. entendeu? Por exemplo, vamos criar aqui agora uma linha editorial para uma mãe que ela já está daquele jeito, assim, que a gente sabe como que é, sem saber se ela continua trabalhando fora, ela precisa estar fora, porque ela precisa, o profissional dela também é um sonho. Por outro lado, ela tem uma filha, e essa criança logo, logo não vai ser mais criança, e ela tá vendo que ela tá perdendo. Cada dia que ela perde, é uma dor no peito dela, entendeu? Falar dessa pessoa, conversar com essa pessoa, entendeu? Uhum. Como que eu faço isso com facilidade? Live. Live, porque com live eu converso com uma pessoa que entra na minha live e fica, acabou. Eu recrutei uma pessoa pro meu bonde. Meu exército agora tem uma pessoa, entende? Então vai muito da sua visão também, do quanto você valoriza o que as pessoas te dão. Por exemplo, a atenção é a nossa moeda de troca mais valiosa. Uma pessoa que te dá Uhum. atenção, cara, eu acho assim, ó, pessoa que assiste meus stories todo dia, nossa, eu queria mandar uma, sei lá, uma cesta de flores com chocolate e, e uns bombom bonito, assim, sabe? Uma cartinha escrita à mão para essa pessoa, porque todo dia ela tá lá me dando atenção e eu não posso devolver o tempo dela que ela investe em mim. O tempo que ela investe em mim, eu não tenho como devolver, entende? Uhum. Então, isso é o entender de gente. Que aí é daí que vem a comunidade. A comunidade ela tem uma causa. A comunidade ela tem um inimigo em comum. Então, o que eu e você entramos em concordância contra alguma coisa. Isso é um inimigo comum. Vou dar um exemplo. Se eu falar, se eu falar que eu não gosto de roupa apertada, aí você fala assim, nossa, eu também não gosto de roupa apertada, acho horrível. É, porque fica desconcertando, né? Na hora que a gente senta, tem que sair do lugar e tal. Pronto, acabou. Um ponto de identificação. Não falei de nenhuma outra coisa. Só sobre roupa apertada. Entendeu? Aí, como que eu coloco isso nas minhas narrativas do dia a dia? Falando daquilo que eu gosto. Eu ganho muitas pessoas falando que eu não tenho vergonha. As pessoas, normalmente, elas se identificam muito comigo por conta da minha cara de pau tamanha. Né? Que é muita cara de pau para uma pessoa só. Né? Como é que ela tem coragem de falar sovaco? Né? Como é que ela tem coragem de falar pereba? Nossa, que palavra feia e tal. Uma pessoa tão culta, tão inteligente. Então, isso impressiona as pessoas. E eu sei disso. E aí eu jogo o jogo justamente para ganhar mais pessoas, porque eu mostro para ela que você não deveria ter vergonha, você não deveria ter timidez. Você está pedindo licença para ser você? Ela fala, ah, verdade. Não, isso não deveria acontecer. Pronto. Agora a gente concorda pelo menos uma coisa. Entendeu? Uhum. Entendi. Aí é assim que a gente forma bonde. Só que a gente não forma bonde com 15 pessoas, com 100 pessoas. É de um em um. É um coração. É um coração por dia. Um coração por dia. E aí vem uma coisa muito importante, Ana, para a gente fechar aqui essa pergunta, se você tiver outra, né? Eu sou responsável por aquilo que eu cativo. Isso é muito sério. Olha, a responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva, na verdade. Responsabilidade afetiva. Eu sou responsável por aquilo que eu cativo. Entende? Já aconteceu com você, de você seguir uma pessoa e, de repente, essa pessoa muda. E você fica, "Ah, mas o que aconteceu?
Era de tal jeito, e agora tá assim. E você queria ligar para a pessoa, se você fosse mais próxima, queria ligar, o que aconteceu, me conta. Porque você se sente desconectada da pessoa, é como se ela tivesse te traído de alguma forma. A sensação não é essa? Aham. Sim. Então, porque existe uma responsabilidade afetiva que nós temos. E mídia, isso é com base em quê? Isso é com base com um monte de camadas dentro da psique humana, né? Não dá para explicar isso. Mas existe um porquê disso. Existe um porquê disso. E para deixar mais simples, nas 5 feridas emocionais, a gente tem uma ferida que é duas, uma da traição e outra da injustiça. Que são feridas pouquíssimo faladas, inclusive, por terapeutas. Falam pouquíssimo, mas o pessoal fala muito sobre o abandono e a rejeição. É o que o pessoal mais fala, do abandono e da rejeição. Mas a tal da traição e da injustiça. Então, o adulto que você quer vender para ele, o adulto que você quer que se achegue com você, que você quer formar bonde com essa pessoa, já foi uma criança um dia. Entendeu? Então, eu tenho muito comigo a responsabilidade afetiva sobre aquilo que eu cativo. Sobre a emoção da pessoa. Tem gente que está comigo há, sei lá, 5 anos. Tem gente que está comigo há 8 anos, que desde a época que, sei lá, quando tudo era mato, quando eu estava começando tudo. A pessoa nunca comprou de mim e ainda assim ela tem contato comigo. Ela nunca comprou, nunca pagou R$ 1. Só consome tudo que é gratuito. Entendeu? Mas essa pessoa continua comigo. E, para mim, ao meu ver, eu tenho uma responsabilidade afetiva. Eu devo alguma coisa para essa pessoa? Não. Essa pessoa ela é dependente de mim? Não. Mas existe uma responsabilidade afetiva. Quem quer criar uma comunidade forte, inquebrável, inacabável, precisa ter responsabilidade afetiva. Entendeu? Eu sou responsável por aquilo que eu cativo. A pessoa ela não gostou de mim porque ela quis, ela gostou de mim porque eu me fiz ser gostada. Então agora eu sou Entendi. responsável por isso. É uma relação. Aham. Já tinha pensado nisso? Já, já, já ouvindo você falar. Já ouvindo você falar, já pensei nisso e agora relembrando das fases, né, bem certinho que eu passei no começo dessa questão que você falou, de a pessoa se sentir traída, né, quando a gente começa a mudar demais e quando a gente começa a não pertencer mais àquela bolha, ele se sente traído e Uhum. é exatamente isso aí que você explicou. Sim, sim, sim. E eu já vivi isso nos dois lados. Eu já fui a pessoa que eu vi uma pessoa mudando e eu fiquei, tô ficando pra trás, ela tá me deixando, sabe? E também já fui a pessoa que, tipo, que tava no meu flow aqui de transformação e fui deixando um monte de gente pra trás. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E depois, quando eu parei pra olhar, eu falei, cara, são pessoas. São pessoas que um dia me disse sim, pessoas que um dia, tipo assim, sabe? Quando não era ninguém, tinha nada, aquela pessoa estava comigo. Eu mudei, não é que você deve satisfação. Não é isso, sabe? Mas eu acredito que consideração tem níveis. Existem níveis de consideração. A forma que você considera sua melhor amiga não é a forma que você considera sua colega. Mas existem níveis de consideração, sabe? E a audiência merece a nossa consideração. Não estou falando de hater, não estou falando de pessoa aleatória. Estou falando daquela pessoa que ela, sabe, que ela está construindo seu negócio com você. Porque cada pessoa que ela decide seguir você, ela faz parte da sua história. Porque quando você tinha lá, sei lá, 100 seguidores, você tinha pessoas que falam assim pra você. Quando você tem 500 pessoas, cara, são 400 pessoas a mais. É gente com força, Uhum. sabe? É gente com força. E, tipo assim, você chega no 1.000, são mais 600 pessoas, sabe? Então, é muita gente te falando sim. Então, qual é a minha responsabilidade disso aqui? Inclusive, isso é ter uma cabeça de liderança. É ter uma mentalidade de liderança. É responsabilidade sobre aquilo que você cativa. É sabendo que aquela pessoa, ela um dia, ela falou assim, não, eu permito que você me conduza, que você me ensine. Eu permito que você me direcione. Permito que você fale do meu negócio. Né? Eu aplico aquilo que você fala. Então, isso tem um peso muito sério. Para mim, né? Sim. Para mim, talvez para outra Uhum. pessoa, não. Para mim, isso é muito sério. Eu sou muito comprometida com isso, sabe? Sou muito comprometida com isso. Então, pelas minhas rainhas, assim, eu faço coisas, eu mantenho, já tive muitos cenários assim de vontade de falar assim, eu vou
mandar todo mundo pra casa do cacete. Mas eu olhar para aquelas mulheres e falar assim, elas não merecem isso. Elas estão aqui, elas estão comigo, elas me disseram sim, entendeu? Então, isso para mim é muito valioso, né? Eu no que diz respeito à comunidade, mas eu acho que a gente vai precisar fazer um outro momento só para falar de comunidade. É, verdade. E comunidade e várias outras coisas, né? Porque a cabeça vai enchendo de Verdade, de Ana, verdade. setinhas, de bastante coisa. Tem Mas já pergunta? deu uma clareada, assim, bastante. Já vou começar a aplicar hoje, já vou começar a arrumar aqui as coisas que precisa arrumar. E colocar aí nessas vendas, 30 vendas, né? E conhecimento mais profundo da minha persona, né? Do meu cliente. E começar a criar essa comunidade, né? Porque para mim é algo muito difícil, que como eu me afastei muito das pessoas, né? Então, meio que eu fiquei uma loba solitária. Então, para mim, voltar a enxergar as pessoas fora é um processo delicado, mas que eu dou conta, sim. Você falou a palavra certa, é um processo. Uhum. Processo. E o processo, ele o quê? Processo. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Só que tem que realmente se dedicar a isso. É uma dedicação. Né? Eu já passei por isso de loba solitária, eu sei bem como é que é. Então, é uma fase, E entendeu? é o meu, eu digo assim que é o meu propósito, né? Porque eu comecei esse negócio para ajudar outras pessoas. Eu não comecei um negócio para ficar eu sozinha, aprendendo tudo que eu sei e aplicar eu sozinha. Eu Sim, já comecei esse negócio querendo ajudar outras pessoas, né? sim. E, e é realmente agora com essa visão mais aberta do que eu preciso fazer, já é. Ana, vamos agora revelar para as pessoas, né, para quem não te conhece ainda. Gente, a Ana, ela é minha sócia, a gente está junto aí há, o quê? 2 anos e meio, 2 anos e meio. 3 anos Não, já já. tem 3 anos já. Nossa, Bia, mas o trem já tá. Vamos fazer um aniversário pra gente. Vamos fazer aniversário para nós. E a gente tem vários negócios que a gente tem sociedade, que a gente está junto, né? Tem a agência, tem algumas coisas que vai sair por aí, não pode contar agora, É, mas logo, logo vai estar aqui. E para vocês verem, né? A gente está junto todo dia, a gente está em contato o tempo todo, e ainda assim tem melhorias, né? Eu sempre estou pedindo para a Ana também, Ana, dá uma olhada nisso aqui, o seu olhar de fora, o seu olhar estratégico, né? Talvez seria até interessante, Ana, você fazer uma análise de perfil no meu também, sabe? Acho que fica bem legal, porque você traz a sua visão do que a gente conversa no off, e a gente está com essa proposta de trazer as nossas conversas inteligentes a público, sabe? Estou me sentindo muito o conselheiro do Flávio Augusto, sabe aquele quadro que ele tem dos conselheiros ali? ah, Então, conselheiros. assim, vamos botar na mesa ou vamos ajudar outras pessoas com essa experiência. Nossa, é muito legal isso. Mas é porque, assim, eu consumo esse tipo de conteúdo, sabe? Eu acredito que isso ajuda muito a pessoa que ela já tá na jornada e ela tá se debatendo, tá chegando na beira da praia, nada, 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 não vê a areia, mas, tipo assim, parece que tá chegando, chegando, chegando em lugar nenhum, né? Então, ela Exato. tem ali uma visão da trincheira mesmo, né? Você tá contando ali na trincheira como que realmente é, e é o que a gente vive. Então, nossa proposta é trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo, esse tipo de material, que não é um conteúdo para qualquer pessoa, não é um conteúdo para ficar gracinha, não é um conteúdo de hype, né? É de vivência mesmo. É de duas mulheres que realmente empreendem, que aceitaram a missão de levantar outras mulheres, né? Cada uma dentro do seu nicho específico. Eu e a Ana, a gente tem uma pegada semelhante, mas ela tem a especificidade dela, e eu tenho a minha especificidade, e a gente junta isso para se tornar uma usina nuclear, uma potência aí de rainhas e boss na face da Terra, né, Ana? Exato. E compartilhar também, né, esses momentos mais específicos que a gente passou de dificuldade, né, e que a gente pode estar ajudando outras mulheres que possam estar passando, né, nesse momento de dificuldade e a gente está podendo auxiliá-las também, elas se sentirem mais acolhidas e saber que tem um direcionamento aqui com a gente também, né? É verdade, Ana, é verdade. E é o nosso clã que É, está nascendo. Ana, mais uma vez, obrigada, tá? Amo ter você na minha vida. E agora nós estamos na potência 10, estamos na 10ª potência, ninguém segura, né? Até a próxima ninguém aí. segura. A próxima a gente traz um perfil de outra pessoa para a gente dar uma analisada, para a gente queimar também aqui tudo.
ficar só o fogo, poder e glória, que a gente está aqui para isso, para somar na vida de outras mulheres, para multiplicar resultado, multiplicar propósito, multiplicar missão e, com certeza, multiplicar dinheiro, porque, sim, nós gostamos de Muito. dinheiro. Vamos fazer uma só sobre dinheiro? Tipo assim, o que é dinheiro para você? Vamos Bora. fazer. Vamos Desbloqueamento marcar o financeiro. próximo já. Fechado. Dinheiro. Fechado, então. Ana, Então, também quero beijo. agradecer você, né, pela oportunidade aí, por mais um projeto que se inicia aí, né? Eu fiquei muito feliz com o convite e, e é isso aí. Gratidão. Você sabe, e nem adianta que eu ficar babando ovo, que você já sabe Por demais. o quanto eu sou grata pela tua vida, pelo que a Ana é hoje, né? Até hoje eu tava falando pra ti da Ana lá do passado, Verdade. do começo, quando a gente se conheceu, para Ana de hoje, são pessoas totalmente diferentes, assim, e o qual eu me orgulho, assim, ó, de cada momento, por cada situação, por cada tropeço realmente que eu levei, que me fortaleceu, que me tornou essa mulher que eu sou hoje, que não é nem a sombra do que é por vir. E tudo isso foi porque um dia eu tive uma medium na minha vida para me ajudar a fazer isso. Então é isso que a gente quer trazer, mais medium, mais Anas, para a gente juntar, fazer esse ponte cada vez mais forte de mulheres determinadas a vencer o mundo. Isso aí, isso aí. Tamo junto demais, Ana. Beijo. Até a próxima. Beijo, próximo.